Aqui recebemos no estúdio o vereador Ricardo Veras, aqui já no finalzinho de tarde. Seja bem-vindo, Ricardo. Olá, Daniel. Para mim é uma grande satisfação estarmos aqui mais uma vez na TV Costa Norte, essa TV que tem uma grande audiência em Parnaíba e é muito respeitada. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui mais uma vez para prestar contas e trazer uma mensagem de otimismo para os parnaibanos. Muito obrigado pela disponibilidade. E, vereador, como é que tem sido a sua postura, né, com relação ao governo municipal? Como é que tem sido isso para você? Bom, na verdade, nós estamos aí no segundo mandato como oposição ao governo municipal. Mas a gente deve entender que não é uma oposição sistemática, é uma oposição responsável. Aqueles projetos, aqueles requerimentos que a gente entende que são importantes para Parnaíba, para que sejam aprovados, para que a população tenha um retorno, né, do pagamento dos seus impostos, a gente sempre tem se posicionado a favor. Mas aqueles projetos de leis que nós entendemos que estão fora da legalidade, fora da moralidade, a gente se posiciona contra. Então, a gente entende que a administração pública ela deve ser feita com responsabilidade. Parnaíba é uma cidade hoje que conta com 163 mil habitantes. Nosso último censo demonstrou um crescimento acima da média do Brasil. E isso requer de nós, políticos, uma responsabilidade muito grande. Porque todas as políticas públicas importantes, Daniel e telespectadores, elas passam pela Câmara Municipal de Parnaíba. Então é importante que nós tenhamos uma análise criteriosa do que vai para aquela casa, porque lá na ponta, quem vai ser beneficiado ou não é a população que mais precisa. Eu estive visitando hoje algumas unidades básicas de saúde e é inconcebível ainda que a gente tenha falta de medicamentos básicos, como por exemplo, medicamentos para tratar o diabético e para tratar a hipertensão arterial. É inadmissível que nós tenhamos ainda hoje em Parnaíba os grandes mercados na situação que eles se encontram. Se você for ao mercado da 40, você fica triste com aquele mercado abandonado. Se você for ao mercado de Fátima, Daniel, da mesma forma. Então nós temos que trabalhar exatamente para que as pessoas tenham amor à cidade e tenham autoestima. E para que essa autoestima seja alcançada, a gente precisa tratar bem, tratar com amor, tratar com respeito e, acima de tudo, com responsabilidade. E como é que tem sido a sua atuação em relação às comunidades? O que lhe achega de demandas neste sentido? Bom, na verdade, o que eu sempre digo, o mandato de um vereador ele é feito pelas pessoas que o procuram lá na Câmara, ou por meio das redes sociais, os meios de contato, os meios de acesso. E o nosso mandato ele é muito diversificado. Eu poderia citar aqui, Daniel e telespectadores parnaibanos, algumas leis que nós temos, que são leis hoje em Parnaíba, que foram projetos de iniciativa do vereador Ricardo Veras, como por exemplo, exatamente a gratuidade para o acompanhante da pessoa com deficiência em espetáculos de circo, teatrais, shows. Por que eu estou falando isso, Daniel? Nós estamos com um circo aqui em Parnaíba, ali na Avenida São Sebastião, e é importante que as pessoas com deficiência que vão procurar aquele circo, elas tenham a gratuidade, é importante que elas saibam disso. E nós temos a Lei 3.094/2016, que dá gratuidade também para o acompanhante da pessoa com deficiência. Olha quanto isso é importante e o quanto as pessoas não sabem dos direitos que têm. Então a gente está aqui também como uma maneira de prestar contas, de mostrar o mandato do vereador, como ele é diversificado. Por exemplo, temos também trabalhado agora um tema que é bastante comum na sociedade, cerca de 2 a 3% da população brasileira tem a fibromialgia, que é uma doença que muitas das vezes torna aquelas pessoas incapacitadas de trabalhar, de ir para um momento de lazer, e nós temos uma lei de autoria do Ricardo Veras, que trata exatamente de colocar aí prioridade no atendimento em filas aquelas pessoas que têm a fibromialgia. Então são diversas leis, a gente tem leis na área ambiental, a gente é preocupado com o meio ambiente em Parnaíba, essa questão dos nossos animais de rua, nós temos leis também que protegem esses bichos, então é um mandato diversificado, mas sempre pensando na melhoria da qualidade de vida da população.
Você destaca aí algumas leis, né, que foram, inclusive, projeto seu. Há outros que você destaca que encontra como importante solução para a cidade de Parnaíba? Sim, eu diria que nós precisamos dar uma abordagem nova para problemas que são antigos. Parnaíba ainda hoje enfrenta problemas que, em toda campanha eleitoral, eles são discutidos, muitos políticos utilizam como plataforma numa campanha eleitoral, algo que eu acho extremamente preocupante, mas que ainda estão aí. Por outro lado, você vê aí a Prefeitura investindo cerca de 29 milhões numa ponte sobre o Rio Igaraçu que liga ali a Beira-Rio a terrenos vazios no Labino do outro lado. Então, é importante que a população de Parnaíba imagine que se esses 29 milhões pudessem ser investidos, por exemplo, na nossa acessibilidade, por exemplo, no nosso trânsito, mas de forma responsável. Por que nós não pensamos aqui num viaduto na Avenida Chagas Rodrigues com a Capitão Claro, para minimizar o trânsito, o tráfego, não é aquele problema diário que tem ali naquele monumento da Águia. Então são situações assim que a gente tem que estar sempre fazendo uma crítica, mas uma crítica construtiva, mostrando o que está acontecendo e a maneira como nós entendemos que deve ser feito com responsabilidade com o dinheiro público da população parnaibana. Houve uma reunião entre pré-candidatos à oposição ao governo, né? E onde decidindo, no caso, fortalecendo aí um nome para concorrer à eleição do ano seguinte. Houve ali uma preferência de nome? Como é que está a situação do seu nome nesse sentido, já que você também se fez presente, né, nesse momento? Não, eu não estive presente naquela reunião, Daniel, mas o que a gente tem analisado? Eu estou no 3º mandato como vereador de Parnaíba, né? E durante esses 10 anos na qualidade de vereador, nós pudemos conhecer a cidade de uma maneira como poucas pessoas conhecem. Eu diria que a gente conhece a Parnaíba do bairro Conselheiro Alberto Silva ao bairro São José, do bairro Primavera ao bairro Floriópolis. Então a gente sabe quais são os problemas que a cidade da Parnaíba tem hoje e a gente conhece, sobretudo, a maneira mais correta de, se não resolvê-los, pelo menos minimizá-los. Estamos com o nosso nome como pré-candidato a prefeito de Parnaíba pelo PSD, né, partido para o qual irei migrar lá na janela partidária a partir do mês de março. Essa é uma decisão que inicialmente foi tomada por mim. Logo em seguida, nós contactamos com um grupo de pré-candidatos a vereadores. Hoje, o PSD, se a eleição proporcional acontecesse amanhã, o PSD está pronto para ir para as urnas para eleger entre 3 e 4 vereadores, tendo o Ricardo Veras como pré-candidato a prefeito. O que é que eu entendo desse momento e vejo que é um momento muito importante, Daniel e telespectadores? A gente precisa ter alternativa. Não é possível que nós tenhamos que estar votando sempre nas mesmas pessoas. Pessoas que já tiveram a oportunidade de ser prefeito, pessoas que já tiveram a oportunidade de governar essa cidade e que os problemas se repetem. São os mesmos problemas, muitas das vezes problemas maiores que a prefeitura acaba negligenciando. Então, o vereador Ricardo Veras não vai disputar uma cadeira na Câmara Municipal em 2024. O PSD tem uma orientação nacional de ter candidatos nas maiores cidades e Parnaíba é uma delas. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Estivemos na semana passada em Teresina conversando com o nosso deputado estadual Georgiano Neto, que é o deputado estadual mais votado da história do Piauí pela 2ª vez. E temos do deputado Júlio César, o aval para tocarmos essa pré-campanha, é o que nós estamos fazendo. Visitando as comunidades, conversando com as lideranças. A gente tem uma pré-candidatura que é muito importante. Por quê? Porque o que acontece em Parnaíba hoje, Daniel? São situações que nós nos sensibilizamos. Parnaíba ficou aí em 2021 e 2022 como a 38ª cidade mais violenta do Brasil. Esse é um dado preocupante para nós que fazemos política aqui na região. Por que isso está acontecendo? Evasão escolar, falta de merenda nas escolas, tudo isso leva aquele estudante a deixar de frequentar uma sala de aula. Então nós vamos trabalhar para transformar, por exemplo, escolas em tempo integral em Parnaíba. Nós não temos uma escola municipal em tempo integral, né? Tem 2 escolas aqui, mas elas são do governo do estado. Então nós temos essa visão maior de como cuidar da Parnaíba. Eu sempre tenho dito
junto com o presidente do PSD, Magno Brandão, que nós temos que ter esse olhar de carinho pelas pessoas da Parnaíba. Então eu costumo dizer que eu vou cuidar da Parnaíba como eu cuido dos meus amigos, da minha família, daquelas pessoas que convivem com o Ricardo Veras. E é esse olhar carinhoso, esse olhar de respeito, esse olhar de responsabilidade que nós estamos colocando nessa pré-campanha para que a população parnaibana avalie. Não é? Ela vai escolher, quem escolhe é a população, quem escolhe é o eleitor, mas ela terá uma via alternativa no ano que vem para a Prefeitura de Parnaíba, que é Ricardo Veras. E poucas pessoas talvez ainda não conheçam quem é o Ricardo. Mas eu sou fisioterapeuta, só saí daqui de Parnaíba para estudar em Teresina durante 6 anos, logo retornei, trabalhei em clínica, gerenciei o SUS, sou professor universitário, tive a possibilidade de ocupar durante esses 10 anos como vereador, só não a presidência da Câmara, mas todos os outros cargos. Hoje sou corregedor da Câmara, atualmente presido a Comissão de Saúde daquela casa e sempre tenho dado bons resultados e boas respostas naqueles locais onde tenho ocupado, onde tenho tido a possibilidade, a oportunidade de trabalhar. Você fala da educação com reflexos positivos do que concerne à segurança, né? Ou seja, a redução da violência. E, na sua opinião, que setores aqui de Parnaíba têm dado certo, estão no caminho certo e o que precisa ser melhorado, visto de imediato? Bom, a cidade, para a gente cuidar de uma cidade como Parnaíba, Daniel, a gente precisa fazer o básico. E esse básico não deve ser comemorado. É a obrigação do gestor fazer o básico. Ruas limpas, uma cidade iluminada. Nós precisamos fazer algo maior. Então, eu acredito que a área de saúde, por exemplo, avançou em Parnaíba, mas porque nós temos um hospital do estado que dá retaguarda. Como eu lhe falei no início da nossa entrevista, infelizmente as unidades básicas de saúde carecem muito ainda de medicamento, de consultas, de exames. A gente tem que encontrar uma maneira de disponibilizar mais para a população, né? Nossa educação, lamentavelmente, até parece piada, mas a secretária de Educação do município, ela não sabe o que é o IDEB. Isso é lamentável. Então a gente precisa tratar com responsabilidade esses temas. Por conta da profissão que tenho, a fisioterapia, eu tive a oportunidade de atender muitas pessoas, muitas das vezes mutiladas, sequeladas nos acidentes de trânsito. Então eu acredito que a gente tem que fazer um trabalho de educação para o trânsito. É mais um projeto que nós temos lá na Câmara. Colocar a educação para o trânsito nas escolas, nas autarquias municipais, tentar sempre estar conduzindo para esse caminho. Por quê? Porque eu só posso punir com multa lá na frente se eu tiver uma cidade bem sinalizada e se eu tiver uma sociedade bem educada para entender o que é preciso. Então, a gente tem que fazer esse trabalho e é possível, basta ter boa vontade. A política é feita por pessoas e pessoas que saem daqui do nosso meio. E o que é que um gestor bom deve fazer? Cobrar resultado. Trabalhar com metas. Veja o exemplo do nosso governador Rafael Fonteles, um jovem que tem feito aí a diferença nesse mandato. Então a gente quer exatamente nessa pegada da renovação, nessa pegada da juventude, trabalhar exatamente as pessoas que precisam exatamente desse apoio, dessa atenção maior, com responsabilidade para que a gente possa fazer da saúde e da educação umas bandeiras do nosso mandato, assim também uma infraestrutura no trânsito, melhorar a mobilidade urbana, é esse o perfil. Mas lá na frente a gente vai ter um momento, se Deus quiser, Daniel, de falar de propostas. Hoje o momento realmente é de prestarmos conta daquilo que nós temos feito e do que a gente espera da Parnaíba para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. O que é que a população pode esperar, né, de Ricardo Veras, né, que tem esse entusiasmo, como você está colocando agora, né, em termos dessa perspectiva de ser prefeito da cidade de Parnaíba e também agora como vereador, prestando conta aqui para a população com relação ao que você faz, a sua preocupação com a própria cidade, né? Porque muitos defendem o próprio nome e às vezes esquecem até mesmo de falar da própria cidade, que é a cidade que acolhe essa pessoa. Muito bem, Daniel. Na verdade, eu não vou cometer o erro da acomodação. Eu acredito que nós não podemos nos acomodar. Parnaíba hoje é uma cidade que cresce a passos largos, mas com esse crescimento a gente precisa também de desenvolvimento. E é isso que nós vamos tentar buscar. Hoje a juventude precisa de atenção,
A gente tem aí a tecnologia da informação como um grande aliado para essa juventude, e é isso que nós vamos tentar buscar, né, por meio de parcerias. A gente precisa olhar para quem precisa, é para isso que existe o gestor público, não é para quem já tem uma condição de comprar uma casa, de pagar um plano de saúde, de pagar uma escola particular. Nós que fazemos serviço público, a gente tem que olhar para quem mais precisa. Por exemplo, há 8 anos não foi construído mais nenhuma casa, nenhuma moradia para dar para uma pessoa que não tem. Para que aquela pessoa possa pelo menos pagar uma parcela mínima, para que ela possa se sentir digna de ter um lugar para morar. Então nós vamos trabalhar também a habitação. Então é esse olhar macro que um gestor tem que ter para cuidar da cidade de Parnaíba, cidade essa que você muito bem falou, que precisa desse cuidado. Quando eu morava em Teresina, Daniel, eu lembro que todos os meus colegas de turma sempre vinham para cá nas férias. E eu sentia muito orgulho disso. As pessoas de Teresina, de outras cidades do interior, vindo buscar o litoral da Parnaíba, essa nossa beleza de litoral que a gente tem, que é um dos menores do Brasil, porém a Ilha Grande, a Parnaíba, Luiz Correia e Cajueiro da Praia fazem essa maravilha que não fica atrás de nenhum outro litoral do Brasil, mas que a gente precisa explorar de maneira responsável, sabendo o que está fazendo, cuidando dos pequenos problemas, sem olhar também para o desenvolvimento, que é exatamente a tecnologia, a atração de indústrias, incentivar exatamente essa questão dos impostos que a gente tem que reduzir para atrair. Então, isso tudo vai ser discutido no momento oportuno, mas a mensagem que a gente quer deixar aqui é de um Ricardo que não vai se acomodar chegando à Prefeitura Municipal de Parnaíba em 2024. Por favor, vereador, fique à vontade para fazer as suas considerações. Eu quero só agradecer aqui a atenção de vocês, agradecer aqui ao Dr. Osés por mais essa oportunidade de poder estar falando aqui com os parnaibanos. Eu fico muito feliz e assumo essa responsabilidade também com um olhar para o futuro da Parnaíba, para o futuro dessa nossa região que precisa de atenção cada vez mais e com esse olhar de responsabilidade, de saber que Parnaíba é a vedete do momento, como eu tenho dito, porque juntamente com o nosso governador Rafael Fonteles, com a questão do hidrogênio verde, que ele tem falado muito, Parnaíba tem o que precisa de sobra, que é sol e vento o ano inteiro. E quando eu estou lá em Teresina, Daniel, eu sempre falo, em Teresina está começando o BR-Obró, e aqui em Parnaíba a gente está começando o Venteotó, que é exatamente o que vai trazer essa riqueza para a nossa cidade, para a nossa região. Forte abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, vereador, pela sua presença aqui em nossos estúdios.